Olá, boa noite a todos que nos acompanham aqui no canal Neuro e Você. Sou Alexandre Ábido, jornalista. Farei a mediação desta conversa importante sobre autismo e dislexia. Sem dúvida nenhuma, são temas muito importantes no dia a dia de muitas famílias. E nós teremos então nesse canal Neuro e Você, o canal da neuropsicopedagoga Cláudia Ábido, a respeito de vários temas. E hoje é o primeiro tema, autismo e dislexia. O convidado de hoje é Ricardo Mondenese, ator, produtor teatral e também uma pessoa que se aprofundou muito na dislexia. A Cláudia Ábido, neuropsicopedagoga, pedagoga, gerontóloga, professora. O Ricardo também professor. Ambos com suas experiências também na área de ensino e diretamente com as crianças e jovens na sala de aula também. Então é muito importante essa experiência que eles têm. Vamos lá então, vamos chamar os dois aqui no Neuro e Você. Autismo e dislexia. Vamos lá. Tá aí os dois. Tudo bem com vocês? Tudo bom, boa noite. É isso daí. Boa noite a todos. Vou deixar vocês dois agora para conversar sobre esse tema importante. E, sem dúvida nenhuma, a experiência de vocês que vai dizer agora a todas as pessoas sobre esses assuntos. Vamos lá? Vamos lá. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Boa noite, Cláudia. Tudo bom? Primeiramente, quero agradecer do fundo do meu coração aí por esse convite maravilhoso. Prazer é nosso. É muito bom poder aí fazer parte desse lindo programa que você e o Alê realizam com tanto carinho e vamos ver se podemos aí contribuir de alguma forma com um pouco que conhecemos, você com certeza até mais do que eu, mas que seja realmente aí um bate-papo bem gostoso. Eu também estou no caminho. Vou falar um pouquinho de mim, depois você fala um pouquinho de você, da nossa trajetória, Tem uns aninhos aí de trajetória, de jornada. Eu já estou com 30 anos aí de passagem pela pedagogia, E faz algum tempo que eu já estou na neuro, na neuropsicopedagogia, e sou pedagoga também, faço todo o atendimento agora com alunos, sou professora também, professora de inglês, minha formação primeira é professora de inglês, Eu me formei em letras, depois a minha paixão por inglês foi tão grande, que eu fiquei aí por 30 anos trabalhando com crianças, jovens e adultos, E depois eu fui me aprofundando mais na parte da aprendizagem, dos transtornos, e com isso cheguei na neuropsicopedagogia, que hoje é a minha paixão. Sou gerontóloga também, cuido também dos idosos, a parte de estimulação, então é o gerontólogo, que faz toda essa parte, que coordena toda essa parte de estimulação do idoso, principalmente na fase precoce do Alzheimer, também. Então, toda essa parte nós fazemos com os idosos, E estamos aí, no caminho, trabalhando com essas crianças maravilhosas, que eu descobri esse mundo autista,
né? É um mundo maravilhoso, é um mundo apaixonante. Cada criança que entra na nossa clínica é uma criança muito amada, é uma criança que é atendida com todo carinho, né? Mesmo tendo as suas comorbidades, ela é tratada com muito carinho, com muito respeito. As mães são bem acolhidas, né? Nós temos um grupo no Facebook, tudo sobre autismo, né? Temos um grupo do WhatsApp também, tudo sobre autismo. A minha página, Neuroclau Ábido, também vai tratar aí de toda a parte do autismo, a parte da gerontologia, aí é mais geral, né, na minha página. Mas eu tenho também um grupo no Telegram, tudo sobre autismo, né, então as mães participam, né, deve ter mãe assistindo, né, eu quero mandar um beijo para as mães queridas, né, que eu gosto muito, que estão no meu grupo, que ficam comigo todos os dias, né, que tiram suas dúvidas, que participam. Então, essa interação com essas mães, né, no sofrimento, nas alegrias, né, todo esse envolvimento é muito rico, Ricardo. Você não tem ideia do que é essa interação, né, com essas mães desse mundo autista. Mas você vai conhecer, e eu convido você a estar com a gente, né, também nesses grupos, né, para trabalhar a dislexia, porque a gente sabe que o autista, ele pode ser um autista disléxico, tá? Então, a gente pode trabalhar, então você está sendo meu convidado para participar do nosso grupo, né, de mães, de interação, de profissionais. Lá eu tenho os profissionais, né, elas estão me assistindo, né, e são profissionais que trabalham comigo, assim, elas não ganham nada, né? Nós não ganhamos nada. Nós estamos ali para ajudá-las, né? Nossa, Então, os profissionais que estão lá dão apoio para as mães, né? A todo momento, a todo dia, né? É uma interação incrível. Então, elas estão ali, né? Ao meu lado, né, crescendo, e eu digo para elas que todas nós, juntas, somos mais fortes. É o mesmo slogan que nós, né, quando eu falo, né, o nós, realmente um grupo, né, é uma família que não tem nem como quantificar em números, né, mas que da mesma forma, né, dentro dessa comorbidade, né, da dislexia, cada um contribuindo do que possa trazer aí de experiência, né, acaba fortalecendo realmente aí o propósito da desmistificação da dislexia, do combate ao bullying, e eu acho que a parceria é a palavra-chave para todas as Sim, situações, né, Cláudia? sim, Parabéns sim. pelo trabalho, viu? Parabéns mesmo, e será uma honra aí poder participar também do grupo, será uma experiência, um conhecimento a mais que eu vou estar adquirindo. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós queremos saber quem é você. Então, a nossa trajetória até se assemelha a alguns aspectos. Eu também sou formado, a minha formação, a graduação em letras também, língua portuguesa e inglês, e também tenho pós-graduação em língua portuguesa, literaturas brasileira, portuguesa e literatura infantil. Tenho formação também na parte de artes cênicas, e aí eu acabei meio que pegando um pouquinho de cada coisa para fazer com que possamos aí não guardar o que nós adquirimos ao longo da nossa trajetória, né?
é muito importante ter essa troca de saberes e a experiência, né, o dia a dia que você vai tendo com as pessoas, nos permite a abrir novos campos de trabalho e compreender dentro do aspecto da empatia, né, o quão importante nós precisamos respeitar a singularidade de cada um, né? Então, num dado momento da minha trajetória como professor em diversas instituições de ensino, me deparei com um aluno disléxico e aí foi quando também despertou em mim o interesse, o desejo de compreender melhor sobre esse transtorno de aprendizagem, uma vez que, infelizmente, na graduação, no período da graduação, eu não tinha sequer noção nenhuma sobre o que era, né, Cláudia? E aí foi um momento, Nós não temos mesmo. não. E aí foi um momento de buscar pesquisas, descobrir a Associação Brasileira de Dislexia, eu fiz um curso de especialização com eles, e aí, em dado momento dessa trajetória, no sentido de compreender esse universo, eu tive a grata felicidade de assistir um filme como Estrelas na Terra, Ah, que é um filme indiano e que retrata de uma forma tão sublime, tão delicada, né, a dislexia, e aí eu pensei, poxa, se na Índia tem um filme, por que aqui no Brasil não podemos ter uma peça teatral? E aí, uhum. em parceria com um sócio, né, o meu sócio, o diretor Carlos Marques, nós montamos a peça Um Divertido Passeio pelo Mundo da Dislexia. Faz uma abordagem não só sobre o transtorno de aprendizagem, mas também ressalta um aspecto muito importante, independente do transtorno de aprendizagem ou qualquer que seja a comorbidade, que é a participação do filho, da família na vida escolar do filho, né? E o outro aspecto que nós sabemos, né, que é a questão do bullying, do preconceito que a criança, que o jovem, no período escolar, acaba sofrendo, e isso acaba acarretando aspectos nocivos, né, que possam realmente até criar uma situação ainda mais severa, né, que aí a criança, por não ser compreendida, pode entrar no processo de depressão, Sim, síndromes, quando não, até infelizmente cometem suicídio, né, sim, Cláudia? sim, sim. Então, estamos aí nessa trajetória, embora ocorreu agora uma pausa por conta da pandemia, né? Mas estamos torcendo muito e orando muito a Deus para que essa fase toda passe e possamos retornar aí com a peça, com esse propósito aí de abrir as mentes e fazer com que a peça não seja direcionada somente para os disléxicos, mas para a população de um modo geral, né? Para respeitar a individualidade e singularidade de cada um. Então, esse é um pouquinho de mim. Tem alguma coisa, Lê? Opa! Opa! Yeah. Ah, agora estão me ouvindo, né? Não, o microfone estava desligado. Muito bom. É,
Então eu quero agradecer a todos que estão aqui. Vou falar novamente. Desculpa os dois aí. Boa noite a todos. Agradecer a Marisa Torelli, Márcia Papotti, Adriana Leal, Martina, Ricardo Moraes. Vamos ver aqui. Então, a Adriana Leal que falou: respeitar a singularidade de cada pessoa é importantíssimo e a empatia desempenha papel relevante. E a Martina fez uma pergunta aqui, se a criança que estiver com autismo, né? Estiver com autismo, você acha que ela tem propensão a seguir outros caminhos que normalmente ela não seguiria? De opções, de vida, de caminhos diferentes? O que você pode dizer sobre isso, Cláudia? Bom, vamos lá. Sim, eu tenho exemplos, né, de autistas, né, que se deram muito bem na vida. Um é Leonardo Messi, né, que eu tenho muita admiração por ele, pelo Messi, né, ele é um Asperger, né, e ele é um autista de alta funcionalidade, né. Então, o que pode acontecer? O autista, ele pode sim. Hoje, existem tratamentos, né? O autismo, ele não tem cura, tá? Não tem cura. Quem nasce autista, morre autista, tá? Não tem cura. Só que com os tratamentos, com as intervenções, com as sessões de terapia, né, que eu vou falar depois das terapias, que é muito interessante que cada autista tenha as terapias certas, né, você vai conseguindo que ele tenha um desenvolvimento muito melhor, né, então a cada dia ele vai se desenvolvendo. Gente, o autista vai casar, ele vai ter filhos, entendeu? Ele é uma pessoa normal, né? Ele vai sim desenvolver, tá? Isso aí pode ficar tranquilo que o autista, ele vai se desenvolver e vai conseguir. Raro, haja visto, gente, os autistas severos, né? Os autistas severos, eles têm um comprometimento na vida diária muito grande. Eles são muito dependentes, né? Então, eles não falam, alguns não falam, né? E não se comunicam, não conseguem se comunicar. Tem uma forma específica de se comunicar, né? Então, ele é muito dependente da família, né? Então, esse vai ser dependente, né, durante a vida dele, durante a trajetória dele, né? E com as terapias ele vai melhorando, mas um severo, é muito difícil de um severo passar para o autismo leve, por exemplo, tá? Então, ele vai conseguir se desenvolver no dia a dia dele, né? E vai conseguir melhorar, tá? Bom, mais alguma pergunta? O disléxico, Ricardo, Sim. Como que a gente consegue identificar um disléxico, por exemplo? Tá. Então, Cláudia, eu vou até me apropriar do que você colocou na parte do autismo e se assemelha também em um aspecto. A dislexia é um transtorno de origem neurobiológica, né? Isso. Não é uma doença, ela é de origem genética, ou seja, passa de pai para filho. O autismo também. Possivelmente quando, e principalmente, né, eu até sempre oriento
principalmente na fase de alfabetização, né, quando a criança está nesse processo de aquisição de saberes, da escrita, da leitura, é muito importante que os pais, que os professores já fique atento em alguns aspectos. Quando observa-se que ele tem uma dificuldade na leitura, no momento em que ele também ele não consegue escrever, ou quando ele observa-se que ele troca algumas letras específicas, enxerga algumas letras espelhadas, né? Tem dificuldade de soletração, de memorização. Outro aspecto também é na parte da coordenação motora. Às vezes o disléxico tem até a dificuldade de aprender a amarrar um sapato, um tênis, né? Então, são nesses detalhes que é muito importante verificar-se, mas eu sempre pontuo, Cláudia, tendo esses indícios, é de suma importância que o pai, né, que a família, leve o filho para uma equipe, né, que passe por um psicoterapeuta, um neuro, um fonoaudiólogo, verifique talvez uma possibilidade relacionada a um problema de visão, para não ter aí um falso diagnóstico, né? Uhum. Porque às vezes, achando que apresente alguma característica relacionada à dificuldade de visão, deixa eu só fazer um ajuste aqui, acredita-se aí que supostamente possa ser disléxico. Então, por isso a importância de realmente fazer uma anamnese, realmente buscar a orientação com essa equipe específica, para que realmente não seja até feito um diagnóstico muito tardio, né? Porque nós sabemos, infelizmente, que quando deixado isso muito adiante, acarreta outros fatores, né? Porque, como você até bem ressaltou, da mesma forma que o autista possa ser disléxico ou ter uma outra comorbidade, isso também vale para o disléxico também, né? Ele pode vir associado com um TDAH, enfim. E uma vez tendo empenho aí da família nesse aspecto, e um esforço concentrado também da escola, né, da coordenação, serão buscados realmente ferramentas específicas, né, para que essa criança ela possa desenvolver plenamente os seus conhecimentos, até porque, Cláudia, é muito importante ressaltar que ser disléxico não é ser menos inteligente. Sim, sim. Que é bom ressaltar que, por se tratar de um transtorno neurobiológico, nesse processo da captação da letra, da palavra, no momento da codificação e decodificação, há campos neurais específicos do nosso cérebro que do disléxico diferencia. Existem campos específicos que eu não sei agora nomear exatamente os pontos, mas que contribuem e trabalham de forma conjunta justamente para compreender aquele grafema, né, e fazer a interpretação correta da sua pronúncia, da escrita. Já no disléxico, não, nós sabemos que tem mais na parte do lobo frontal, que ela fica totalmente sobrecarregado para desempenhar todo esse trabalho de compreensão. Daí a questão, Cláudia, de que o disléxico leva um tempo maior para compreender a palavra, por isso que eu sempre também ressalto, é importante que o disléxico ele tenha um tempo maior para executar a prova, que possa utilizar a calculadora, que possam utilizar outros meios, como, de repente, uma prova oral,
para que realmente ele possa aí demonstrar toda a sua capacidade, né? Então, existem esses caminhos. Eu não sei se eu consegui esclarecer Claro. de uma forma clara, né? Eu já, nas minhas pesquisas, né, eu, e também eu tive um aluno disléxico que ele queria estudar inglês, né, então para ele o oral era o essencial, ele não conseguia fazer nenhum exercício, Uhum. né, ele não conseguia, mas ele conseguia falar, ele conseguia se comunicar, né, para ele é o essencial, né? E ele também passou no ITA, Olha, ele passou no ITA, porque ele era um gênio da matemática. olha só. Então ele não conseguia fazer os exercícios de português, de inglês, ele não conseguia, né? Uhum. Mas ele era um gênio da matemática. Então ele fazia os exercícios e conseguiu passar no ITA, Nossa, né? que Então maravilha, viu? foi um orgulho para nós, né? A mãe também, né? Ficou muito feliz, né? Por ele ter passado no ITA, né? Ele conseguiu se desenvolver muito bem, né? Na trajetória dele. E era um menino muito querido, muito especial, né? É um Uhum. menino que a gente gostava muito de conversar com ele. Ele tinha, né, ele não sofria bullying porque ele era muito querido de todos, né? Uhum. Participava do que ele podia participar, do que a condição dele, né? Do que ele conseguia, né, Uhum. do que ele conseguia participar. Então, eu tive essa experiência, né, na minha vida, como outras, mas essa me marcou mais, né, desse aluno, e foi um orgulho para nós. Chegou Ah, ele. o Ale vai entrar aí. Depois eu queria até complementar uma coisa. Ah, pode Oi. falar. Não, então, Ale, é só até linkar o que a Cláudia falou com muita propriedade. É muito importante, né, Cláudia? Eu sempre comento isso, que acima de tudo é importante nós reconhecermos o talento que que Sim, cada criança possui, que cada jovem possui, ou até mesmo que até de forma tardia, quando o adulto acaba descobrindo, né, ser disléxico, mas também fazer com que ele reconheça quais são os talentos dele, né? Inclusive, me fez lembrar, quando você mencionou, algo que nós colocamos na peça. Ó, já estou dando spoiler, né? Mas, enfim. oba! Eu já assisti. E para nós, assim, tendo sempre você, o Ale, como os nossos maiores apoiadores, a gratidão é eterna, viu, Cláudia? E aí, eu não sei se você até se recorda, há um dado momento da peça que nós ressaltamos, né, grandes personalidades da Sim, humanidade, né, como sim, Walt Disney, Steve Jobs, Pablo Picasso, Agatha Christie, Matt Johnson, enfim, tem N, assim, disléxicos que acreditaram no seu potencial, desenvolveram a capacidade de resiliência, de superação, e acreditaram realmente que poderiam demonstrar para que vieram, né? Então, eu sempre falo isso, né? Falo para papai, para mamãe, não aponta só a dificuldade que a criança tem, né? sim. Faça com que ela também reconheça a qualidade que ela tem, o talento que ela tem, né? E isso vai Uhum. dar um suporte magnífico para ela. Sim, com certeza. Oba! Pronto, com som agora para todo mundo me ouvir. Ricardo, você falando a respeito da peça, né? É,
Por que a dislexia? Por que a sua escolha em falar da dislexia? Você teve alguma experiência própria? Algo que te obrigou a ir atrás dessa informação, a ir atrás desse conteúdo para criar, né? Fala novamente o nome da peça aqui para o pessoal, né? Também. E por que a dislexia? Então, Ale, foi justamente até que eu havia mencionado, né? Eu, atuando como professor de língua portuguesa, em dado momento foi me apresentado um aluno, eu nunca esqueço o nome dele, é Murilo. E a coordenadora chegou para mim e falou: olha, esse menino aqui, o aluno, é o Murilo, ele é disléxico, você não se preocupe, você dê uma atividade de desenhar, de pintar, né? Nós precisamos aí montar uma pasta de atividades, né? E pura e simplesmente, né? Eu falei, poxa, como assim, né? Por que não dar também a possibilidade para essa criança o mesmo tratamento que se direciona para os demais alunos da sala, né? Por Sim, que colocá-lo numa posição de inferioridade? sim, Então, isso me causou uma sensação muito desagradável, porque eu me coloquei no lugar dos pais, ainda mais sendo uma escola particular, que há esse processo, essa necessidade do professor também se colocar no lugar da família, que deposita confiança na escola, no professor, no sentido de desenvolver as potencialidades. E não era uma aula específica de desenho, era uma aula de língua portuguesa. E tendo em vista uma situação que eu desconhecia, foi um momento em que despertou em mim o interesse, a necessidade, porque eu fui tomado pelo processo de empatia, né, de entender esse universo que até então era desconhecido para mim. E aí é uma coisa, né, que eu até comentei com você, né, Cláudia? A gente observa, infelizmente, que as instituições, as universidades, ainda estão muito atrasadas nesse sim, aspecto, né? Eu penso que é de suma importância, principalmente para quem for ingressar aí na carreira como professor, pedagogo, enfim, ter realmente informações de todos os tipos de transtornos de aprendizagem. E aí, dessa necessidade da busca de saberes, eu fiz aí o curso, né, com a Associação Brasileira de Dislexia, e aí me tornei um ativista, né, e dentro desse processo eu conheci o Felipe Ponce, que é o nosso grande apoiador, é um publicitário, vencedor de garra, disléxico, que tem um blog maravilhoso que chama Dyslexia Club, que tem mais de 300 mil seguidores só aqui no Brasil. Ele tem reconhecimento internacional, desenvolve palestras, e dentro dessa trajetória, aproveitando inclusive, Cláudia e Ale, em relação à peça, né, que chama-se Um Divertido Passeio pelo Mundo da Dislexia, por que esse nome? Porque nós sabemos que a arte, ela trabalha com a inteligência emocional. Se você chegar para uma criança e você utilizar de um termo acadêmico, olha, você tem dislexia, que é um transtorno de origem neurobiológica. Você vai ter esse tipo de dificuldade, você tem esse tipo de dificuldade, assim, 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 assado. Mas se você se apropria de uma questão muito séria, e você agrega a cultura, a arte, a música, você insere elementos que pertencem ao universo do encantamento,
que tem o palhaço, que tem o mágico, que tem a feiticeira, personificando o bullying, o preconceito, que você tem um boneco fantoche que chama Betinho Valente, que é um boneco disléxico e que vem com uma fala muito amorosa, carinhosa, de falar, olha, eu sou Betinho Valente, meu sobrenome é Valente porque, diante da minha dificuldade em relação à dislexia, eu não esmoreci, eu fui valente, eu acreditei no meu potencial, acreditei no apoio que minha família deu para mim e eu desenvolvi minhas potencialidades. Eu quero convidar você para esse mundo da dislexia. Venha fazer um passeio vamos fazer um divertido passeio pelo mundo da dislexia. E aí, Cláudia, Alê, no final da peça, a gente observa o quanto as crianças elas compreendem de uma forma leve, lúdica, e quando vem acompanhado do choro, mas não um choro de tristeza, mas um choro de falar, poxa, eu não sou o único. Existem outros disléxicos que enfrentaram dificuldades, mas que superaram. Então eu também vou conseguir superar. Só para você saber, enquanto você está falando aí, em cima de você está a imagem da peça. Já coloquei uma foto com todo o elenco, né? Tá indo aqui para o pessoal conhecer o elenco, né? E os personagens, né? Tem os dois bonecos, um é o Betinho, o outro é o Guto Simpatia. Guto Simpatia. Tem o principal, o garoto, qual é o nome? É o Pedrinho, que é interpretado pelo Gustavo Gama. Tá. A Arlequina, né? O Arlequim é feito agora pelo Michael Maiol, Tá, ok. que até então era a Aline Andrade, que agora está lá em Lisboa, Portugal. Uhum. A Sandrinha também, né? Que faz A parte. Sandra Andreotti, que ela faz assim, de uma forma magistral a professora, que é aquela professora que tem 50 alunos numa sala de aula, que precisa matar um leão por dia. Uhum. E a bruxa, né? E a bruxa é a Niara Hadas, que na verdade é a feiticeira, que é a personificação do bullying e do preconceito. Tá legal. Deixa eu até tirar agora aqui, deixar nós todos aqui. Já mostrei o elenco todo, como você vê a imagem do YouTube, você vai ver lá que eu coloquei a imagem em cima, né? Legal. E para o pessoal visualizar, né, o elenco, as personagens dessa peça, né? A gente só tem que dar parabéns, a gente sempre apoia, com certeza, um trabalho como esse, e sem dúvida nenhuma é importantíssimo, né? Conclua, por favor, você tem mais alguma coisa a concluir nessa linha que você estava falando? Desculpa interromper. Imagina. Então, Ale, e aí, por isso que eu vejo, né, às vezes, quando nós vamos buscar apoio de secretarias de cultura, eles, às vezes, colocam um aspecto, não, a sua peça tem um aspecto mais da área da educação. Eu discordo, eu penso que a educação e a cultura estão de mãos dadas, né? Justamente porque eu vejo cada vez mais, sabe, Cláudia, a importância de nós nos focarmos mais na inteligência emocional. Sim, quando nós certeza. desenvolvemos uma aula diferenciada, que agrega música, que agrega dança, que agrega o teatro, torna-se mais prazeroso, né? Porque quando envolve a sensação, o gostar, né, o bem-estar, você cativa, né? Então eu fico imaginando até mesmo para os autistas que são extremamente sensíveis. Eu quero muito também me aprofundar e eu confesso que eu vou sabatinar você, viu, Cláudia? Aproveitar, né? Hã? Tem que aproveitar realmente, né?
Né? Aproveitando, passando um pouquinho para o lado do autismo agora, Ricardo, tem duas pessoas aqui que escreveram. Uma é a Marisa Torelli. Estou preocupada com meu amigo que tem um filho que não fala. Tem 5 anos, Cláudia. E aí? Ele está com atraso de fala. Isso aí já tá bem atrasado mesmo, né? Agora, o que eu precisaria saber é como está a interação dele. Se ele se interessa pelas outras crianças, se ele está tendo uma interação social, depende da interação social dele, mas ele não fala porque ele não quer falar ou porque realmente ele tem autismo. A Marisa deve estar vendo, ela deve responder. Marisa, ele fala porque tem autismo ou porque não quer falar? Não é isso? Porque isso pode acontecer. Ele sabe falar e ele não quer falar, né? Ele prefere se comunicar pegando a mão da mãe, levando ao objeto. Ele prefere fazer isso do que falar. Isso pode acontecer, tá? Agora tem uma outra pergunta. Um grande abraço ao Carlos Marques, que está aqui fazendo uma pergunta. Um abraço para ele aí. Cláudia, até que ponto uma criança diagnosticada com autismo pode desestabilizar um casal por falta de informações? Por isso que eu trabalho com as mães e os pais, né? É muito importante a família estar unida nessa parte, né? Estar unida com o autista, porque quando a mãe e o pai descobrem que o filho é diagnosticado com autismo, o que acontece? A primeira coisa é a mãe desmoronar. O pai, muitas vezes, o que eu já vi em família é o pai sair de casa. Ele deixa a família, porque ele não acredita no autismo, ele não acredita na melhora, ele acha que o filho meu filho é deficiente. Ele é deficiente sim, porque é considerado uma deficiência. O autismo é uma deficiência, tá? Então, ele sai de casa, ele não dá apoio para essa mãe, e o que acontece? A mãe fica sozinha, né? Precisando de apoio, e é nessa hora que os profissionais estão aí para apoiar essa mãe, né? Então, o que acontece? Essa mãe e esse pai, por não acreditar no autismo, por não acreditar nessa melhora, desestabiliza. Tá? Agora, acontece o contrário também, tá? As mães e os pais unidos, né, para a melhora. E eu vejo que quando o pai e a mãe eles estão unidos para essa melhora, acontece muito mais rápido, né, o desenvolvimento. O desenvolvimento acontece rápido. A criança, ela sabe que ela está amparada ali pelo pai e pela mãe. Né? Então ela vai se desenvolver, ela começa a falar. Tem criança que não fala, que começa a falar porque o pai está estimulando, gol, e ele fala gol também, né? Então isso tudo vai estimulando a criança também para falar, para se desenvolver. Então eu não sei se eu respondi, mas desestabiliza sim, e pode acontecer o contrário. Uma outra pergunta. Uma outra pergunta aqui. Só para concluir, a Marisa respondeu aqui, do menino de 5 anos. Peraí. Ele fala, mas não consegue. Ele não consegue falar do jeito que deveria falar. Ele tenta falar, mas não consegue. Tá. Então é o seguinte, a primeira coisa, tá, é a gente fazer um diagnóstico para ver se tem autismo, tá? Depois, se ele vai ser encaminhado para o fonoaudiólogo. Ele já deveria, né, me desculpe,
mas ele já deveria estar fazendo as sessões, as intervenções com o fonoaudiólogo. Isso é assim que for detectado, ele não fala, 2 anos e meio, 2 anos, ele não balbucia, 1 ano e meio, ele não balbucia, ele não solta mamã, papá, ele não consegue falar isso, então alguma coisa já tem de errado, né? E aí vamos percebendo, com 2 anos, ele já fala palavrinhas, água, ele fala água, né? Ele pode soltar as palavrinhas, né, soltas, ainda ele não vai formar uma frase completa, não tem um diálogo, né? Mas ele tem as palavrinhas soltas, tá? Então, a partir desse momento, imagina, com 3 anos, a criança já está formando frases pequenas, mas ela já está formando frases. Ela concluiu aqui, deixa eu acertar o som aqui, ela concluiu o seguinte, ele emite sons, mas não coordena a formação das palavras. Ele interage com colegas de escola, com certa reserva. Vamos analisar. Eu preciso analisar essa criança. Eu preciso analisar bem essa criança. Eu preciso de vídeos dele, né? Como ele está interagindo, né? Como ele interage no dia a dia, tá? Até ter uma conversa com ele mesmo. Porque 5 anos, ele já tem até uma conversinha, dá pra gente conversar um pouquinho. Então, eu vou puxar um pouquinho da conversa com ele, né, para ver aquilo que ele consegue. E daí, a gente vai encaminhar para a fonoaudióloga. Ok, pode seguir. Só continuando um pouquinho a respeito dessa questão da fala, né? A primeira coisa que a gente percebe que o autismo ele prejudica é a interação social, é a linguagem, né? Então a criança ela tem esse atraso na fala, né? E a interação social é totalmente prejudicada. Então a criança não brinca com outras crianças, ele não gosta de outras crianças, ele prefere brincar sozinho. Ele tem um brinquedo que ele prefere aquele brinquedo, então ele fica com aquele brinquedo o tempo inteiro, né? Ou então ele tem vários carrinhos e ele enfileira os carrinhos, empilha coisas, separa por cor, por tamanho. Então isso tudo vai acontecendo já nos 2 anos, 2 anos e meio, que a gente vai percebendo mais essa interação com as outras crianças, né? Mas já é diagnosticado o autismo desde os bebês. Eu já diagnostiquei autismo desde de bebê. Então, a criança tinha 7 meses, né? Tem 7 meses, na verdade, né? E foi diagnosticado autismo. Né? Como foi diagnosticado esse autismo nos bebês? Né? Ele tem pouca interação também. Quando ele mama, ele não olha para a mãe, né? Uma criança normal, né? Vamos colocar assim, típica, né? Que a gente chama de atípico e típico, né? A criança típica, ela já olha para a mãe quando mama, né? Quando ela está no seio da mãe, ela olha para a mãe, né? Ela tem esse contato visual com a mãe, né? Já o autista bebê, ele não tem esse contato visual, ele fica olhando para um lugar só, ele não tem essa interação com a mãe, ele não sorri, né? A mãe faz a gracinha, bebê, né? Ele não sorri para a mãe, né? Ele fica muito tempo deitadinho de um jeito só, né? No bercinho.
Então ele não rola, ele não tem essa movimentação, a coordenação dele também já fica mais prejudicada, né? E entre outras coisas, porque senão a gente vai estender muito aqui o leque, né? Imagina. Cláudio, posso fazer só uma perguntinha rápida que me ocorreu uma curiosidade? Como o professor deve proceder no momento que o autista mostra agressividade? Porque eu já tive assim uma situação com um autista e que em dado momento fez um barulho muito estridente que não foi ocasionado por mim, né? Porque até foi pontuado pela coordenação para evitar ruídos, mas infelizmente naquele dia veio um prestador de serviço e estava serrando lá e fez realmente um barulho que para nós que não temos assim essa comorbidade já é irritante. E aí, ao passo que ocorreu esse barulho, a criança ficou extremamente agressiva, ela começou a gritar. Eu queria muito, Cláudia, eu fiquei muito preocupado. O que o professor deve fazer, né, numa situação dessas? Na verdade, se ele ouve, né, esse barulho, porque ele é muito sensível, o autista, ele é muito sensível ao ruído, né? Sim. É claro que tem autista que não tem essa sensibilidade, mas tem sensibilidade com outras coisas, né? A parte sensorial dele é mais aguçada, né? Tem outras coisas aí que entram, mas o autista, né, que no geral, né, ele tem muita sensibilidade ao ruído, né, falação, gente falando perto dele, então ele não suporta. Então, o que acontece na sala de aula? Se ele vê que a criança, que tem um monte de criança falando, ele põe a mão no ouvido e grita. Exatamente, porque é o modo dele, ele põe a mão no ouvido e ele quer liberar, né? Ele tem essa crise, a gente chama já de crise. Então ele tem essa crise, ele entra em crise e começa a chorar, né? E começa a ser agressivo muitas vezes. Alguns sentam num cantinho e choram, se esperneiam, e outros já querem morder, outros já querem partir para cima dos colegas, né? Vão para cima do professor, né? Então, o que acontece? O professor, o único cuidado que o professor tem que ter é não deixar ele se machucar. Mas a crise vai passar. Tem que deixar. É o momento dele. Não tem jeito, não tem o que falar. Porque se você fala, meu amor, o que está acontecendo? Fica quietinho, às vezes piora. Então é deixar passar, é o momento dele, né? Se ele se sentir bem com abraço, abrace. Abrace, né? Eu falo isso para as mães. Abrace e diga que ama. Eu te amo, meu filho. Tá? Isso é muito importante. Ele se sente acolhido, né? Ele se sente amado. Então isso ajuda também a melhorar. Tem alguns que não adianta nada. Não adianta. A crise dura de 1 hora a 1 hora e meia. Né? Ali chorando, esperneando, se mordendo, se batendo, né? Muitos se automutilam, tá? Então, nessa hora, não deixar ele se machucar. Só isso. E esperar passar. Você vai ter que contornar a classe, né? Você vai ter que contornar a classe e explicar a situação. Olha, ele não pode ouvir barulho, ele tem uma certa resistência a barulho, então esse barulho é muito forte para ele, né? Vamos entender, vamos ajudar o coleguinha e ajudar
tentar levar com os alunos com que eles entendam, né, o que está acontecendo ali com ele também, né? Sim. Porque eu já tive aluno autista que se enfiou embaixo da mesa do colégio, ele se enfiou embaixo da mesa e dali ele não saía, né, até passar o barulho. Por quê? Porque a classe estava em barulho. Uhum. Então, pessoal, vamos respeitar, e daí é um trabalho, porque quando se tem um aluno autista, você tem que ter um trabalho com a sala, tá? Para que não para que você não tenha problemas, né, com o geral, porque você tem 40 alunos, você tem 20 alunos ali, se são pequenininhos, 25 alunos, né, todos Sim. falando ao mesmo tempo, todos chamando, tia, pro, e ali, né, e ele ali sozinho, porque ele não vai se relacionar, né, poucos se relacionam, né, e ele vai ter essa crise, e nesse momento é deixar ele quieto, é o momento dele. Fala, Lê. Tô aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá. Ó, já estamos acabando, hein? Ai, puxa vida. Tem bastante gente aí? O que você perguntou? Tem bastante gente aí? Tem. Então por isso que eu vou falar aqui. A Marisa colocou assim que não sei se ele passou por diagnóstico ou não, né? Não sei se ele passou por diagnóstico ou não, o menino de 5 anos que ela comentou, mas disse que o pai, ela falou assim, ele tem autismo. Só não sei se ela está confirmando se já foi diagnosticado ou não. O pai é médico e a mãe pedagoga. E ele está consultando fonoaudióloga. Esse é um ponto. E agradeceu a sua atenção. O Carlos colocou aqui, né? Deixa eu primeiro aqui falar da Adriana Leal. O filho de uma amiga foi diagnosticado com autismo, mas é hiperativo e se atrapalha com algumas palavras, mas é muito inteligente e ama cantar e isso tem ajudado no tratamento. Posso falar? O que acontece? Ele é diagnosticado com autismo, tá? E daí pode acontecer, tá, de vir, geralmente vem a comorbidade, que vem o TDAH. Então, ele tem esse transtorno déficit de atenção e hiperatividade. É aquele menino que não para na sala, é aquele menino que fala antes de todo mundo, né, que esquece os objetos, que não liga para si mesmo, né, ele não tem atenção, e daí ele vai ter a dificuldade de aprendizagem, sim. E pode acontecer a dislexia. Daí que vem essa comorbidade. Ele tem a dislexia também, tá? É um transtorno, a gente sabe que é um transtorno, né? Assim como o autismo, tá? Então, pode acontecer da criança trocar as letras embaralham, né? Elas dançam, né? Isso pode acontecer também, tá? Então, aqui, vamos lá. A observação do Carlos, que ele colocou aqui. O Ricardo, conta para nós algumas experiências de pais de disléxicos ou mesmo de disléxicos após assistir a peça de teatro. Ah, sim. Ao longo dessa jornada, né, que nós iniciamos desde maio de 2017, nós tivemos aí a grata felicidade de estabelecer relações de amizade mesmo com muitas famílias. Nós temos aí até uma em particular, que eu acho extremamente importante ressaltar, a Fernanda, de Paranaguá,
que é uma cidade do estado do Paraná. Ela tem um filho disléxico, e aí eu vejo o quão grande é o amor de uma mãe, né? Não diminuindo o amor do pai, mas assim até complementando o que você colocou com toda a propriedade, Cláudia. Quando a família participa, quando ela se mostra unida, né? Quando ela abraça a questão da dificuldade que o filho tem, então quando tem o envolvimento do amor, do carinho, tudo torna-se mais fácil de transpor. E essa família em questão, quando soube da peça, essa mãe maravilhosa, que representa tantas mães de disléxicos, mães de autistas, enfim, mães que realmente, mesmo entendendo a dificuldade, mesmo compreendendo que é algo que o filho vai ter que encarar por toda a vida, essa mãe, ela não mediu esforços, ela descobriu meu telefone, ela entrou em contato comigo, e ela falou, Ricardo, eu quero trazer essa peça aqui na cidade de Paranaguá. E essa mãe moveu a cidade toda, ela conseguiu apoio do teatro, ela conseguiu apoio dos comerciantes, ela, com, ela conseguiu envolver tantas pessoas, pessoas que até então nem sabiam o que é dislexia, mas entendendo a importância de que nós precisamos também nos colocar no lugar do outro, né? De realmente fazer com que todos tenham a sua capacidade. E aí, quando nós fomos lá para o Teatro Raquel Costa, que é o Teatro Municipal lá de Paranaguá, um teatro belíssimo, e quando nós vimos aquele teatro lotado, e quando nós apresentamos a peça, e o Pedro, que olha que coincidência, o nosso personagem, o Pedrinho da peça, né, o filho da Fernanda, chama-se Pedro também. E esse menino, o Pedro, né, da vida real, um menino vencedor, guerreiro, que teve todo o apoio e que continua tendo o apoio da mãe, que hoje é uma pedagoga. Ela ingressou na carreira da pedagogia justamente para poder fazer com que o seu filho possa ainda cada vez mais crescer, possa ser respeitado, que possa ser valorizado pelos talentos dele. E quando nós vimos, eu não sei se você já teve essa oportunidade, Cláudia, que o olhar de gratidão, ele vale por muito, muito, muito texto. Quando você bate no olhar da mãe, do pai, com aquele olhar de agradecimento, um olhar de choro, quando essa mãe, esse pai, que subiram num palco com Pedro e nos abraçaram, e como também veio a tia, a avó, e nos agradeceram, eu falo uma coisa para você, Cláudia, para você, Ale. Não há valor monetário que possa substituir a gratidão por ter a satisfação de fazer com que, através da arte, você consiga fazer com que todas as pessoas que estavam presentes naquele momento tão único, tão precioso, tão especial, entendesse o que é a dislexia de uma forma leve, sutil, e muito importante, respeitar as diferenças, as singularidades. E o menino entendeu. Ele falou, puxa, eu estou muito feliz, muito obrigado. Muito obrigado por esse presente que vocês me deram. E, desde então, tornaram-se uma família que nos acompanha sempre, assim, sabe? A nossa trajetória. Então, é algo que eu vou levar, assim como o Carlos Marques, todo o elenco, nós vamos levar essa família, como outras que nós conquistamos, né? Através da arte, da sensibilização. Eu não sei se eu consegui passar toda a emoção, mas olha, cada palavrinha que eu falei aqui, nossa, me fez É lembrar muito assim, cada emocionante. momento.
é muito emocionante, viu? Ricardo, Ricardo, nós vamos chegando ao final da live aqui, no canal Neuro e Você. E eu quero aproveitar só para confirmar, né? O seu Instagram. Tá. Qual que é? É Ricardo arroba Mondenese? Ricardo Mondenese, só que aí só com um Z. Só com um Z? É. Certo. E da Clau é Neuro Clau Ábido. Né? Então, todo mundo tá vendo aqui embaixo escrito os Instagrams. Tá correndo aqui embaixo. Ricardo Mondenese, com um Z só, e Neuro Clau Ábido. Certo? Então, quem tiver interesse em entrar em contato com eles, podem estar entrando em contato via direct aí do Instagram também. Pode acompanhar também. A sua página de Face, Ricardo? É Ricardo Mondenese só, né? Aí é Ricardo Mondenese com 2 Zs. Com 2 Zs, ok. E da Cláudia, Neuroclau Ábido é a página, né? Neuroclau Ábido. E aqui o canal do YouTube, Neuro e Você, certo? Ricardo, eu quero que você deixe as suas últimas palavras aqui a respeito dessa live, dessa conversa, né? Porque não é o debate, não é uma live, é uma conversa, um bate-papo, uma troca de ideias e experiências, né? Últimas palavras suas aí, vamos lá. Eu quero primeiramente agradecer a Cláudia Ábido, a você, Alê, esse casal maravilhoso, guerreiros, talentosos, que realmente assim, precisam ser enaltecidos por tudo que vocês realizam e abraçam a classe artística, a classe específica da educação. Realmente, o veículo de comunicação, a lei que você faz de uma forma magistral, a Cláudia, com toda a sensibilidade, competência dentro do que ela executa, dentro da área específica, aí, fazendo esse trabalho maravilhoso com os autistas, que realmente, assim, essa live, ela possa realmente se multiplicar, que as pessoas possam reconhecer o quão vocês são pessoas ímpares, que realmente nós rogamos, assim, do fundo do coração, que o nosso Mestre Jesus abençoe cada vez mais vocês. Eu me emociono Amém. porque, ao longo da nossa trajetória, que eu nunca vou esquecer, quando nós estávamos em cartaz lá no Teatro Clara Nunes, em Diadema, foi o momento assim mais assim ímpar quando eu conheci você, Alê, quando eu conheci a Cláudia, vocês foram lá nos apoiar, e que até hoje a sua entrevista que você fez com todo o nosso elenco, ele tem sido assim de suma importância para nós sensibilizarmos os empresários, para nós sensibilizarmos a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura. Nós sabemos que estamos numa situação muito difícil de pandemia, nós sentimos muita falta do teatro, que nós queremos voltar ao teatro, mas nós sabemos que agora é o momento que nós temos que praticar o isolamento social. Nós sabemos que o quão difícil é para uma criança, para uma família, que não pode levar a criança ao teatro, porque existe todo esse perigo. Mas que nós acreditamos muito que Deus realmente vai interceder, que já está intercedendo, e que esse trabalho lindo que você faz, Alê, que esse trabalho lindo que você faz, Cláudia, e que vocês possam dar continuidade. Então, é só isso que eu tenho a dizer. Em nome da Companhia Teatral Triatos, toda a nossa gratidão e muito obrigado mesmo. Desculpa pela emoção. Não desculpo, não. Não, a gente faz com certeza, Ricardo, de coração e simplesmente, né, por acreditar no que vocês fazem, por acreditar nas pessoas que vocês são, você, o Ricardo, e todo esse dia a dia que vocês têm em prol das pessoas,
da arte e da cultura, que a gente apoia muito, né? Estamos fazendo essas lives aqui a partir de hoje. Você foi o pontapé inicial das lives aqui do canal da Cláudia. E daqui para frente outras lives virão aqui, né, Cláudia? Se Deus quiser. Né? Se Deus quiser. Deus quiser. E outras lives ocorrerão. A cada 15 dias estaremos fazendo. Eu dou o meu suporte aqui com a TV Channel Network para a Clau. Não só por ela ser minha esposa, mas por acreditar na eficiência, na profissional e na capacidade que ela tem, né? Então a gente tem que realmente elevar, mostrar, levar tudo isso às pessoas. Muitas pessoas entraram no YouTube, muitas perguntas, muita participação. Com certeza outras pessoas virão esta live posteriormente, após o encerramento. E a gente espera que compartilhem, que deem o seu like aqui no canal da Cláudia, Neuro e você, que inscrevam-se no canal da Cláudia, aperte o sininho para as notificações, que é muito importante. Se puder, clica lá na TV Channel Network também e dá o seu clique lá de inscreva-se, né? E também acompanha o nosso trabalho de arte, de cultura, de mundo pet, de entretenimento e de muita informação. Essa live está sendo feita no canal da Cláudia hoje e depois, posteriormente de um tempo, eu vou colocar também na TV Channel Network, também para expandir muito mais e para que as pessoas acompanhem esse conteúdo importante que vocês passaram hoje, com certeza levando muita informação, muita coisa boa, esclarecendo muita coisa para muitas pessoas, tá bom? Ricardo, muito obrigado pela presença, um grande beijo a vocês aí, um grande abraço e fique sempre com Deus, tá? Não sai daí não. Cláudia, as suas últimas palavras, vamos lá. Ricardo, eu quero agradecer você por toda essa gentileza que você tem, por toda essa sensibilidade que você tem, né? Eu sou muito grata de ser sua amiga, né? E agora participar, né? Você já foi convidado a participar dessa minha jornada também, né? De participar aqui com as minhas mães, né? Dessa minha posição, né? Que eu tenho hoje, né? De ajudar essas mães. Né? Eu quero agradecer ao Alê, que me ajuda muito no dia a dia, né? Que acredita no meu trabalho, né? Que está comigo a todos os momentos, né? E a todas as pessoas que assistiram essa live, né? Que nós dois aqui, que nós deixemos, né, em cada coração uma palavra de conforto, né? E para as mães que têm os filhos disléxicos, filhos autistas, né, ou com outras comorbidades, né, não desistam nunca, né, amem seus filhos, né, eles precisam de muito amor, tá? E contem comigo sempre, né, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá? E contem com a gente, contem com o canal, contem com o Ricardo, né? O Ricardo vai também, se precisar responder alguma coisa depois, né? Se as mães quiserem tirar algumas dúvidas, ele vai estar no grupo, vai estar respondendo também as perguntas, né? Estudioso que é, e só tenho a agradecer. Obrigado. Só tenho a agradecer. Aproveitar já fazer um convite, Ricardo, para qualquer hora participar do canal aqui, o Betinho Valente, né? Já que ele é um exemplo, é um símbolo da sua peça, do seu dia a dia, do seu trabalho teatral. E para você também, que as pessoas conheçam aqui no canal da Cláudia, né, o Neuro e você,
a respeito do Betinho Valente também, falando um pouquinho, nem que seja, né, sobre a dislexia também, que é a experiência do próprio Betinho Valente. Tá bom? Com certeza. O Betinho vai amar participar. Tá certo, então. Tá bom? A todos que estiveram aqui conosco, muito obrigado. Agradeço aos dois, agradeço a todos vocês que nos acompanharam e fiquem com Deus, com certeza. Uma grande noite, bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver vendo em qualquer outro horário. Um beijo para vocês. Tchau, Beijo. pessoal. Tchau, Cláudio. Tchau. Beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.